paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz em Deus. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Olá, irmãos da PIB em Alvorada, boa noite, que bênção poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, que bênção poder estar participando de mais uma campanha com os irmãos. Se eu não estou enganado, já é a terceira campanha que eu participo com os irmãos através do Anjo na Noite. Eu fico muito feliz e muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Hoje nós queremos ler um texto, eu quero ler um texto com você, e é um texto que, além de ser Anjos na Noite purinho, também tem a ver com o tema da nossa campanha desse ano, que é chamado a fazer discípulos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Vinícius Maia, sou coordenador do Anjos na Noite, tá bom? E também sou pastor na Igreja Batista em Boa Vista. Estou gravando aqui do templo da igreja, inclusive, para os irmãos. Eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 5, do verso 1 em diante. Eu vou ler só os 5 primeiros versículos. Contudo, essa história se dá nos 20 versículos. E eu vou pedir para você manter aí a sua Bíblia aberta, ou a sua Bíblia, ou você continuar aí com seu smartphone, com a sua Bíblia acessada, porque a gente vai depois ler alguns outros versículos, tá bom? O texto inteiro seria do versículo 1 até o versículo 20 de Marcos, capítulo 5. Contudo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou ler aqui os 5 primeiros versículos, que traz a história de um homem que encontra com Jesus, tá certo? Vamos lá, o texto diz assim, Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas,
e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e se ferindo com pedras. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado porque estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar de forma que a gente compreenda a palavra do Senhor. De forma que a gente, para além da compreensão, a gente consiga também colocar em prática a Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quanto vale uma vida para Jesus? Não sei se você já fez essa pergunta, mas quanto vale uma vida para Jesus? Jesus fez um alto investimento na vida de um homem que é conhecido como o endemoniado gadareno. Olha já o estereótipo, o endemoniado gadareno. A Bíblia não fala nem o nome dele. Jesus enfrentou a fúria do mar para depois enfrentar a fúria desse homem. Por que eu digo que Jesus enfrentou a fúria do mar? Porque se você ler o capítulo anterior de Marcos capítulo 5, bem como o capítulo anterior de Lucas capítulo 8, que também relata esse mesmo texto, você vai ver que Jesus, para atravessar o mar e chegar em Decápolis, em Gadara, ele enfrenta com seus discípulos uma tempestade violentíssima. E após travar uma batalha com a tempestade violentíssima a noite toda, talvez chega aqui à margem, ele e os discípulos cansados, sobrecarregados, talvez não dormiram bem de noite, e eles enfrentam agora, ou melhor, Jesus, enfrenta agora a fúria de um homem possesso. O escritor de Marcos, do Evangelho de Marcos, que se chama João Marcos, ele vai de um mar agitado a um homem agitado. Humanamente falando, tanto o mar como aquele homem eram indomáveis, e ainda assim Jesus os domou. Era noite, e depois de uma tempestade violenta num lugar deserto, íngreme, eu imagino o historiador, ele relata aquele local, aquela cidade era cheia de cavernas, existia ali um cemitério, talvez muitos corpos em decomposição naquele lugar, um lugar em si que já metia medo, um lugar em si que possivelmente já era assombroso. E desse lugar sombrio sai um homem que era conhecido como louco, desvairado, possesso, nu, feria-se com pedras, talvez uma escória da sociedade. Quantas vezes nós passamos por homens assim nas ruas de Vila Velha, nas ruas de Vitória? Homens talvez cheios de fúria, homens talvez que, ainda que não estejam nus como aquele homem de Gadara, homens que talvez estejam totalmente afastados de Deus como aquele homem de Gadara estava. Todos já haviam desistido daquele homem, menos Jesus. Aquela viagem eu tenho certeza que foi de propósito. Jesus vai numa terra de gentios. Depois de um dia exaustivo, como eu já falei, ele acalmou uma tempestade, uma terrível tempestade, para salvar aquele homem que estava possesso. Essa é a expressão do infinito amor de Deus. Toda vez que eu vou na rua levar um pão, levar um suco, eu fico imaginando que aquele pão e aquele suco pode ser a expressão do infinito amor de Deus para aquela pessoa que está na rua, marginalizada, subjugada pelo próprio Satanás, por conta do vício do crack, por conta do vício da droga. E todas as vezes que eu faço isso, que eu tenho a oportunidade de ir ali, de sentar junto, de comer o pão junto, eu tenho a sensação de que eu estou expandindo esse infinito amor de Deus à vida daquela pessoa. Irmãos, eu posso imaginar que o nosso adversário, o diabo, Satanás, tenha roubado tudo daquele homem, tudo de precioso que ele havia possuído na sua vida. Eu posso imaginar que por conta daquela possessão demoníaca ele havia perdido tudo. Perdeu família, perdeu liberdade, perdeu também sua saúde física e mental. Pior ainda, perdeu sua dignidade, perdeu sua paz, perdeu sua decência. Quantos nós passamos aí pelas ruas? Sem dignidade, sem decência, sem paz.
sem sua liberdade, apesar de estar na rua, sem sua família. O texto no versículo 9 diz que existiu uma legião de demônios. Legião era uma corporação de até 6.000 soldados romanos. Nada tinha tanto medo, ou nada tinha capacidade de infundir tanto medo e terror nas pessoas do que uma legião de soldados romanos. Por onde essa legião passava, eles deixavam rastro de destruição e de morte. Era o maior exército do mundo naquele tempo, e uma legião, quando ela era encaminhada para alguma missão, era pior do que a tropa de elite. Missão dada para eles era missão mais do que cumprida. A legião romana, para vocês terem uma ideia, era composta de infantaria, de cavalaria. Numa legião também havia flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e aqueles que lutavam com espadas. Por onde essa legião passava, nada ficava em pé. E é diante disso que Jesus chega e encontra aquele homem quando pergunta para aquele espírito demoníaco que estava possuindo aquele homem, aquele espírito demoníaco responde: olha, legião porque somos muitos. E essa expressão legião era muito conhecida naquele tempo. Quando alguém falava legião, eles já sabiam que era remetido ao exército romano, o exército que deixava o rastro de destruição e de morte. Uma legião romana era irresistível. Onde ela chegava, não sobrava nada. Os habitantes nas cidades que uma legião chegava, ou eram feitos escravos ou morriam. Uma legião era a máquina de guerra mais poderosa daquele tempo. E eu imagino que talvez esse pudesse ser uma parcela do poder diabólico que estava dentro daquele homem e que dominava aquele homem. Havia um poder de destruição descomunal naquele homem, transformando a vida dele num verdadeiro inferno, eu posso dizer. Eu tenho conversado com muitas pessoas nas ruas, e essas pessoas têm dito para mim que a vida delas em determinado momento é como se fosse o próprio inferno. E eu não duvido disso. Um escritor disse que nós podemos nesse texto ver 3 forças trabalhando: a força do diabo, a força da sociedade e a força de Jesus. E eu quero ver com você um pouco disso agora. O que Satanás pode fazer com as pessoas? O que nosso adversário pode fazer com as pessoas? Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas veja, nosso adversário ele domina as pessoas através da possessão. A gente pode ver isso no verso 2, também no verso 9. O gadareno estava possuído por espíritos imundos. Havia uma legião de demônios dentro dele. A possessão demoníaca, irmãos, não é um mito, mas sim uma triste realidade. E ainda hoje milhares de pessoas vivem no cabresto do diabo por conta de não darem vazão a Deus. E o que eu percebo quando eu vejo as pessoas na rua, e a gente vê que tem muita gente que faz o mal na rua, mas na verdade não é a pessoa que faz o mal, mas é o próprio diabo que a usa como um instrumento para fazer o mal a outras pessoas. E se nós começarmos a enxergar assim, a gente começa até a amar mais aquelas pessoas. O Satanás, o diabo, o capiroto, o que você quiser chamar, ele arrasta as pessoas para a impureza. É por isso que a gente vê no verso 2 e no verso 3 que aquele homem ele começa a ir para os sepulcros. Ele começa a morar ali entre os mortos, no local de podridão. E é isso que o diabo faz com as pessoas. E quando eu vejo os nossos irmãos na rua, eu vejo claramente isso na vida deles. Pessoas que no mesmo local onde elas estão se alimentando, por exemplo, elas estão ali também comendo, defecando, fazendo suas necessidades fisiológicas, enfim. Talvez seja por isso que aquele espírito maligno, maléfico, tenha levado aquele homem para o cemitério, que é simbolicamente aqui um local impuro. Satanás também violenta e faz com que as pessoas se tornem violentas. Verso 3 e 4 a gente percebe isso. Aquele homem, ele era um homem violentíssimo. O texto diz que nem as cadeias e as correntes poderia segurá-lo, e que as pessoas tinham medo dele. Os vivos
não suportavam mais viver com ele. E por isso manda-o para os sepulcros, para viver com os mortos. Expulsam. Satanás também atormenta as pessoas. A gente vê isso no versículo 5. Aquele homem chamado de endemoniado gadareno estava perturbado mentalmente. Olha, eu sou estudante de psicologia, eu posso afirmar aqui que os problemas mentais, eles são doenças, não é? E não são de ordem demoníaca. Se você conhece alguém que tem algum problema mental, por exemplo, não cause esse estereótipo na vida dessa pessoa. Contudo, este homem, ele tinha problemas emocionais, porque o texto diz que ele não estava em perfeito juízo. Talvez as pessoas chegavam para ele e perguntavam: quem é você? E de repente ele dizia assim: eu sou legião. E as pessoas zombavam dele. Que legião o quê, rapaz? Para você ser uma legião você precisava ser até 6.000 soldados. Você é só um. Entende? E aí as pessoas talvez até rotularam como doido, né? Todo bairro tem essa figura, né? Essa figura que às vezes sofre com preconceito. Todo bairro tem, no meu tem também. Há muitas pessoas hoje que são atormentadas, inquietas, que vivem nas regiões sombrias da morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, se ferem e espalham terror aos outros. É com esse público que o Anjos na Noite trabalha. É com esse público que nós fomos, aí eu vou usar o termo no singular, né? Chamado a fazer discípulos. O que a sociedade pode fazer com as pessoas? Quando a gente lê o verso 3 e o verso 4, a gente percebe que a sociedade, ela afastou esse homem do convívio social. O máximo que a sociedade pôde fazer com ele foi tirar de circulação. Foi dizer para ele: você não pode viver no meio de pessoas sãs, no meio de pessoas saudáveis. E eu me faço uma reflexão: a nossa sociedade não é saudável para poder excluir aqueles que eles acham que são loucos. Aquela sociedade arrancou aquele homem da família, arrancou aquele homem da cidade. Desistiram dele, considerando uma causa perdida. Descartaram aquele homem como um objeto asqueroso que não tem valor. O máximo que a nossa sociedade faz é isso com as pessoas problemáticas. A gente tenta isolar as pessoas, coloca sob custódia, manda para a prisão. Não estou aqui dizendo que eu não sou defensor da cadeia, não, porque eu acho que quem está em conflito com a lei tem que ser punido de alguma forma para ver se aprende, né? Mas aí eu entraria em outro tema que não é o propósito agora, mas eu quero dizer que quando a gente anda pelas ruas de madrugada, a gente vê tanta gente excluída, como esse homem era excluído. É muito fácil enxergar essas pessoas que estão excluídas por conta do estereótipo, por exemplo. A sociedade acorrentou esse homem, verso 3 e 4. A prisão foi o melhor remédio que aqueles homens encontraram para ele. Irmãos, quando a sociedade acorrenta aquele homem e Jesus o liberta aquele homem, acontece o fato de que a legião de demônios vai sobre os porcos e aquela manada de porcos cai no precipício. E aí a sociedade, ela deu mais valor aos porcos do que aos homens, ou do que aquele homem. A sociedade de Gadara não apenas rejeitou aquele homem, mas também não valorizou sua cura e nem a sua salvação após Jesus ter trazido libertação àquele homem. Nosso maior desafio no Ministério Anjos na Noite não é tirar as pessoas da rua e levar para o projeto de recuperação. Hoje nós temos 5 pessoas em tratamento. Só no ano de 2019 a gente levou aí cerca de aproximadamente 15 pessoas. Esse ano, durante a pandemia, a gente levou algumas pessoas também, respeitando as medidas de protocolo de segurança. Mas nosso maior desafio não é levar para o projeto. O nosso maior desafio é, para além do acompanhamento da recuperação dessa pessoa, é trazê-la de volta para a sociedade. Porque quando ele volta para a sociedade,
dificilmente alguém dá emprego para um ex-dependente químico, porque sempre ficam com o pé atrás. Esse cara vai recair, esse cara vai me enganar. A sociedade exclui as pessoas. Mas depois de olhar o que Satanás faz com as pessoas, o que a sociedade faz com as pessoas, eu quero pensar com você o que Jesus faz com as pessoas. Eu acredito que isso é o ponto mais importante dessa reflexão que a gente está fazendo agora. Jesus libertou esse homem da escravidão, e era uma escravidão espiritual. A gente vê isso do verso 6 ao verso 15, o diálogo que Jesus tem com aquela legião de demônios, e no final Jesus, ele liberta aquele homem. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. É o que João apóstolo escreve lá em 1 João, capítulo 3, verso 8. Diante dele, todo joelho precisa se dobrar. E foi exatamente isso que aquele homem faz. Ele se dobra diante de Jesus, diante da autoridade, ou debaixo da autoridade de Jesus. E mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada e o homem escravizado ficou imediatamente livre. Jesus também devolveu a esse homem a sua dignidade. No verso 15, o texto diz que, a partir do verso 15, que as pessoas chegaram e encontraram aquele homem vestido, sentado e em perfeito juízo. E aí por isso que no começo eu disse que esse estudo, esse texto é Anjo na Noite Purim, né? Porque veja, o cara estava pelado, estava nu. Não tinha ninguém ali, a não ser Jesus dos discípulos e o endemoniado, mais a legião. E o texto diz que depois que ele foi liberto da legião de demônios, ele é visto sentado, juízo e vestido. Ou seja, eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino que quem deu a roupa para aquele homem vestir foram Jesus e os discípulos. Olha, que interessante. Ainda que não tivesse sido, mas eu acredito que tenha sido, porque quando o povo chega e vê aquela situação, eles expulsam Jesus. Então provavelmente não teria diálogo para alguém conseguir uma roupa. Eu tenho convicção aqui, na ideia que eu tenho desse texto aqui, naquele momento em que aquele homem volta o juiz, ele se percebe que está nu, ele sente vergonha, mas aí os próprios discípulos vão lá e faz um cata de roupa, pega dali, pega de cá e toma, meu filho, veste a roupa e fica bem. Jesus com isso devolve dignidade àquele cara. Aquele cara também, ele estava sentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia todo perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para sua mente, para o seu corpo, agora está quieto, sereno, calmo, tranquilo, como diz a canção, assentado aos pés de Jesus. Jesus acalmou a tempestade no capítulo anterior e também acalmou o homem atormentado. Alguns estudiosos, eles defendem a ideia de que aquela tempestade que Jesus enfrentou antes de chegar em Gadara foi uma tempestade provocada pelo próprio diabo. Alguns estudiosos defendem essa ideia. Por que eles defendem essa ideia? Porque a mesma palavra que Jesus usou para repreender, lá do grego, a mesma palavra que ele usou para repreender a legião, para repreender o próprio diabo na vida daquele homem, ele usou também na noite anterior para repreender a tempestade. E aí alguns então chegam à conclusão que aquela tempestade pode ter sido um ato contra a vida do próprio mestre. Alguns defendem isso. Mas isso não é o importante. O importante é que, independente de todas as coisas, Jesus, além de acalmar aquela tempestade, ela acalmou a tempestade da vida daquele homem e fez com que aquele homem se tornasse alguém, um cidadão com identidade novamente. Em terceiro lugar, além daquele homem estar vestido, além daquele homem estar assentado aos pés de Jesus, ele estava em juízo, em perfeito juízo. Jesus resistiu ou restituiu a este homem o seu juízo, a sua sanidade mental. Aonde Jesus chega, ele restaura mente e corpo. Esse homem não é mais violento, ele não oferece mais perigo à família nem à sociedade, e não há outro poder que pode transformar um ser humano como este
que não seja o poder de Jesus. Só Jesus cura, só Jesus restaura, só Jesus salva. E Jesus, ele dá uma missão para esse cara. Verso 18, 19 e 20, tem uma resenha, né, nesse texto, que Jesus, o cara chega para Jesus e fala assim: Senhor, deixa eu entrar no barco e ir com o Senhor, agora eu quero ser seu discípulo, o Senhor me devolveu a vida, eu quero te seguir por gratidão. Jesus chega para ele e diz: não, você não vai comigo não. Que loucura, porque caminhando para o final já, nesse texto Jesus ele tem 3 pedidos feitos a ele. Os 2 primeiros pedidos foram atendidos. No verso 10 e no verso 12, Jesus atendeu o pedido da legião de demônios. E chega para ele e diz assim: não, então permita que a gente entre nos porcos. Jesus atende com misericórdia até. No verso 17, o texto diz que quando a população chegou naquele lugar, na margem da praia, eles se escandalizaram, não pelo fato de verem o homem, mas porque havia se perdido uma manada de porcos. E significava que eles perderam dinheiro, que alguém perdeu dinheiro. E aí aquela população chega e fala para Jesus: nós não queremos você aqui na nossa cidade, vai embora. E Jesus, sem confrontar ninguém, ele volta. Ele não chega nem a entrar na cidade, ele chega na margem da praia, encontra o cara, acontece essa situação toda, ele volta, ele vai embora. O texto de Lucas, capítulo 8, verso 37, chega a dizer assim, ó: todo o povo da vizinhança dos Gerazenos ou dos Gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Jesus não constrangeu ninguém, nem forçou sua permanência ali naquele lugar. Sem qualquer questionamento, ele simplesmente entra no barco e volta e sai de Gadara. E aí o pedido que parece ser o pedido mais honroso, né, que parece ser o pedido mais célebre, Jesus, ele indeferiu esse pedido. O pedido mais honroso, aquele cara estava pedindo assim: Senhor, deixa eu ser seu discípulo, deixa eu seguir o Senhor, deixa eu ir com o Senhor, te servir aí. Aí Jesus chega e fala para ele: não, Senhor. Você pode ver isso aí, 18, 19 e 20. O homem curado, salvo, que por gratidão queria seguir Jesus Cristo, mas o próprio Jesus não permite. O próprio Jesus, que atendeu o pedido de demônios, que atendeu o pedido de incrédulos, agora rejeita a petição de alguém que ele libertou e que ele salvou. Eu imagino que o tema da nossa campanha serve muito para esse cara, esse camarada aqui que eu não sei o nome, que é conhecido como o endemoniado gadareno, chamado a fazer discípulos. Jesus vira para ele e diz: ó, meu amigo, você não vai não, você vai agora para sua família, para sua casa e vai testemunhar. Me atrevo a dizer aqui, fazendo uma paráfrase, um paralelo, quando o cara vai morar na rua, ficar em situação de rua, irmãos, a família desse cara já sofreu tanto, que às vezes para esse cara se recuperar um projeto, ficar lá 9 meses, 1 ano, para ele reconquistar a família depois, é muito mais difícil. Talvez a família desse cara tenha sofrido, porque ele era violentíssimo, entende? E aí Jesus chega: agora você vai testemunhar para sua família, você vai dizer as coisas boas que Deus fez na sua vida. Chamado a fazer discípulo. Alguns estudiosos afirmam que esse cara foi o primeiro missionário na região da Jordânia, que é uma região onde, inclusive, a Junta de Missões Mundiais tem investido, né? Enviando missionários para trabalhar nessa região da Jordânia. E alguns defendem que esse cara foi o primeiro missionário da Jordânia. Por quê?
porque Gadara ficava numa região chamada Decápolis. Polis, cidade, né? Metrópole, né? Polis vem de cidade e Deca de 10. Então existiam 10 microcidades, Gadara é uma delas, que formavam ali então uma região chamada Decápolis. Uma dessas cidades, chamada Filadélfia, colada em Gadara, que não é a Filadélfia que nós vemos depois nos textos seguintes da Ásia Menor, né? Mas é a Filadélfia daquela região ali, que ela depois se torna a capital da Jordânia, que hoje é atualmente a capital da Jordânia. Então, alguns estudiosos bíblicos aí, historiadores, eles afirmam que possivelmente esse cara aqui tenha sido o primeiro missionário na Jordânia. Olha, um missionário que não apenas anuncia uma mensagem teórica, mas que anuncia com um testemunho vivo o que Jesus fez na sua vida. Ele era um retrato vivo do poder do Evangelho, um verdadeiro monumento da graça de Deus. Outra coisa, por que Jesus rejeitou o pedido dele? Jesus sabe o melhor lugar onde a gente tem que estar, onde nós devemos estar, e a gente deve se submeter às nossas escolhas à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. O importante é estar no centro da vontade de Deus. Esse homem tornou-se um dos primeiros missionários entre gentios. A gente fala que Paulo, apóstolo da graça, foi apóstolo dos gentios, mas esse cara aqui foi missionário antes de Paulo entre gentios. Jesus saiu daquela cidade incrédula, onde as pessoas davam mais valor ao dinheiro, mas aquele cara ficou ali dando um vivo e poderoso testemunho da graça e do poder de Deus, chamado a fazer discípulo. A minha oração é que você e eu sejamos como esse cara, que após o encontro com Jesus, ele parte para anunciar aquilo que Jesus havia feito com graça e misericórdia na vida dele. A minha oração é que a gente consiga, de fato, se apegar nesse chamado de fazer discípulo. Aquele cara, ele poderia ficar magoadinho, poderia ficar chateadinho, porque Jesus não deixou ele entrar no barco e ir junto. Contudo, eu tenho certeza que ele partiu para pregar as boas novas daquilo que Jesus havia feito na sua vida. Que a gente não perca tempo. E assim como esse homem, que o texto não dá nem a identidade dele, que a gente seja um testemunho vivo desse chamado a fazer discípulo. Que Deus possa abençoar vocês como igreja, que Deus possa abençoar a caminhada de vocês. Eu fico muito grato pela vida de vocês, vocês que estão engajados sempre com as campanhas missionárias. É uma igreja missionária, uma igreja que eu já tenho um carinho e uma admiração por todo esse tempo, né, que a gente já esteve junto, já fizemos algumas ações junto. O que eu desejo do fundo do meu coração é que Deus possa abençoar a vida de vocês. A gente vai encerrar com uma oração. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode ler a palavra do Senhor e, para além disso, a gente pode ter a oportunidade de praticá-la. Nos ajuda, Senhor, a praticar esta palavra. Que em nome de Jesus a gente consiga, Deus, colocar, Deus, tudo aquilo que a gente está aprendendo em prática. Abençoe, Deus, a igreja em Alvorada, a campanha de missões. Abençoe seus filhos, Pai, nessa igreja local, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.